Salve galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, como eu havia comentado com vocês na aula anterior, a gente vai resolver alguns exercícios sobre equilíbrio químico, né? Vou trazer aqui um pouco dos aspectos termodinâmicos também, vou aplicar o que a gente estudou sobre os aspectos termodinâmicos do equilíbrio químico e o equilíbrio ácido-base. Vamos fazer alguns exercícios aqui, tá? E, bom, antes, só relembrando aqui ó, os aspectos termodinâmicos do equilíbrio químico, nós já vimos como que a gente chega na expressão do Q, né? Do Q, que é a multiplicação das concentrações dos produtos dividido pela multiplicação das concentrações dos reagentes, ok? Quando esse valor aqui, quando eu cheguei no equilíbrio, tá? Se eu chego no equilíbrio, então esse Q é igual a um K, tá? Esse Q aqui é o quociente da reação, né? É a mesma expressão da constante de equilíbrio, só que quando eu meço esse valor aqui, né? Quando eu meço esse valor fora do equilíbrio, então o que eu tenho? Se o valor de Q é menor do que o valor de K, então a reação ela sempre vai tender ao valor de Q, que é o equilíbrio, tá? Se o Q é menor do que K, significa que eu tenho menos produtos do que reagentes. Então, eu vou formar mais produtos do que eu estou nessa situação aqui, por exemplo, a reação vai transcorrer no sentido da formação de mais produtos até alcançar o equilíbrio, daí o valor de Q vai ser igual a K. Aqui, aí eu alcancei o equilíbrio. Se a situação for inversa e o valor de Q é maior do que o valor de K, ou seja, eu medi esse quociente aqui fora do equilíbrio. Então, quando eu alcançar o equilíbrio, o que vai acontecer? A reação vai ocorrer para formar mais reagentes. Eu vou retroceder a minha reação, tá certo? Então, aqui, ó, esta é a expressão, né? O ΔG desta reação, ele é igual ao ΔG padrão mais RT ln de Q. Se eu estiver no equilíbrio, então o ΔG aqui é igual a zero, tá? Esse aqui, ó, o ΔG é igual a zero, eu já alcancei o equilíbrio, então a reação não vai ter tendência de ir para lado nenhum, então eu tenho que ΔG, que é igual a zero, é igual ao ΔG padrão mais RT ln de K, que é igual a zero. Então, se isso aqui, né, a somatória disso daqui é igual a zero, então o ΔG padrão é igual a menos RT ln de K, beleza? Só relembrando isso daí que a gente viu nas aulas anteriores. A energia livre padrão de reação desta reação que está aqui embaixo é menos 141,74 kJ por mol a 25 graus Celsius. Eu quero saber qual que é a energia livre da reação quando a pressão parcial de cada gás, de cada um desses gases aqui, é de 100 bar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é obter aqui a expressão da constante de equilíbrio, tá? Para esta situação. Então, eu estou falando do quociente de reação, não estou falando do K, tá? Porque eu não estou no equilíbrio, não sei se eu estou no equilíbrio. Então, a situação é essa, né? E lembrando que quando eu estou falando de gases, então, eu não tenho a concentração, e sim as pressões parciais, né? Então, dentro desse recipiente aqui, eu tenho esses gases, eu tenho todos esses gases aqui que eu misturei, tá? E eu vou ter todos eles com a pressão de 1 bar, certo? Desculpa, 100 bar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? E eu tenho, esse aqui é o ΔG padrão, ok? Eu vou obter esse valor de Q. Por que eu preciso obter esse valor de Q? Porque eu quero calcular o ΔG da reação, que é esse daqui, ó, que é essa expressão aqui, ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui em azul, vamos lá. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, aqui vai ser 100 bar ao quadrado vezes 100 bar ao quadrado vezes 100 bar, 100 quadrado, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Eu vou ter 100 bar ao quadrado, que se eu dividir por 100 bar ao quadrado aqui, ó, vai dar 1 dividido por 100.
1 dividido por 100 é 1 centésimo, ou 0,01. Esse é o valor de Q, tá certo? E aí eu vou pegar esse valor de Q, eu vou substituir aqui. Eu vou primeiro fazer assim, ó. Eu vou calcular esse termo aqui, ó, separado. Então, eu tenho o valor de R, gente, é igual a 8,314 joule por mol Kelvin, ok? Então, quando eu vou fazer joule, e isso é o quê? Qual que é a temperatura que eu estou fazendo essa, essa reação, né? Eu estou fazendo a uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, a temperatura é de 98. Aqui, a temperatura é de 298 Kelvin, tá certo? Então, eu tenho RT, então eu tenho R 8,314 vezes 298 vezes o logaritmo natural de QP, que é 0,01, certo? Então, vou colocar aqui uma calculadora. Deixa eu testar para ver se vai funcionar. Então, é o seguinte. 8,314 vezes 298 vezes o logaritmo natural de 0,01. E daí eu fecho isso daqui. Isso daí, então, vai ser igual a isso daí, ó. Vai ser, então, RT ln de K, tá ali, ó. Esse termo aqui da equação, então, vai ser menos 11.409. Eu vou arredondar, vou chamar de... Só que isso é em joule, tá, gente? A unidade é joule, então é 11.409. Vou colocar direto assim, ó, 11,41 kJ por mol. Kilojoule por mol, né? Porque o Kelvin foi embora ali, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho no R, né? O R é por mol K vezes uma temperatura em K. Então, o K vai embora do Kelvin, né? Então, por mol. Ok? E aí, eu vou ter o que aqui, ó? Menos 141,74 com a mesma unidade, tá certo? Isso aí vai dar quanto? Se você somar isso daí, ó, vai dar esse valor aqui, tá? Então, vai dar menos 153,15 kJ por mol, certo? Aí vem a grande pergunta. Esse aqui, então, é o valor. Vamos interpretar esse valor. Esta reação, ela está tendendo para a formação dos produtos ou ela está tendendo para a formação dos reagentes? Ou eu estou no equilíbrio? Bom, eu não estou no equilíbrio, porque o ΔG da reação, esse ΔG aqui, ó, da reação, não é igual a zero. Se tivesse sido igual a zero, eu poderia afirmar, eu já estou no equilíbrio, portanto, a reação não tem tendência nem de formar mais reagentes, nem formar mais produtos, ok? Então, nesse caso, como o ΔG da reação é negativo, então, esta reação ela está tendendo para a formação de mais produtos. Eu ainda não estou no equilíbrio. A segunda questão nos diz o seguinte: a energia livre padrão desta reação aqui é de 1,7 kJ em 25 graus Celsius. Calcule a constante de equilíbrio desta reação. Então vamos lá. Primeiro, ele quer o valor da constante de equilíbrio. Bom, nessa questão eu acabei de perceber uma coisa que eu não coloquei aqui, ó, que é kJ por mol, tá? Mas veja bem, o ΔG da reação é igual ao ΔR, desculpa, ΔG, padrão da reação, mais RT ln de K. A gente já viu o seguinte, a gente já viu que quando a reação está no equilíbrio, que é a situação que eu quero, né? É a situação de equilíbrio. Então é o seguinte, o ΔG da reação é igual
ao ΔG, padrão da reação, mais RT-ln de K, porque agora eu estou numa situação de equilíbrio. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Portanto, ΔG da reação, padrão, né, é igual a menos RT-ln de K. Então, como eu quero saber o valor de K, eu vou ter que isolar o valor de K. Então, eu tenho o seguinte, ln de K, veja, eu vou jogar isso aqui para o lado de lá dividindo, né? Então, ln de K é igual a menos ΔG padrão da reação dividido por RT. E o antilogaritmo do logaritmo natural então, o Kp vai ser igual a E elevado a menos ΔG padrão da reação dividido por RT. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse termo ali da equação. Então, vamos lá. O ΔG, então, eu sei que é 1,7 vezes 10 na 3, na terceira potência, Joule vezes mol, ok? Por quê? Porque a gente tem que colocar nessa unidade aqui, ó, vocês já vão ver por quê, tá? Na hora de fazer o cálculo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular esse termo aqui, tá? Ó, então eu tenho que o ln de K é igual. Por que eu preciso fazer isso? Então vai ser 1,7 vezes 10 na 3 Joule por mol menos 1, né? E RT, que vai ser 8,314 Joule. Por isso que eu tenho que transformar isso aqui em vezes 10 a menos 3, dividido por 8,314 Joule por mol. Por isso que é importante, eu sempre chamo a atenção de vocês para colocarem as unidades 298. Eu não vou colocar o vírgula 15 não, tá? Só para simplificar o meu cálculo. Mas na prova vocês coloquem o vírgula 15. Tá, vou colocar o vírgula 15, tá? Eu tinha esquecido no exercício anterior. Vamos trabalhar com 273.15, tá? Kelvin, tá? Esse valor aqui, então, ln de K é igual... Bom, vamos fazer aqui. Então, 1.7. Faltou menos aqui, ó. 1.7, faltou esse menos aqui, 1.7 vezes 10 na 3 Joule por mol, dividido por 8,314 Joule por mol, vezes 298 Kelvin, vai dar, então, menos 0,686. 686. Então, o antilog, vou colocar aqui o Kp, é o Kp, né? Que são gases, sim, é o Kp, né? Então, vai ser o quê? E elevado a menos 0,686. Vamos lá, aqui na calculadora. Shift. Isso deu, então, ali o meu 0,50. Lembrem-se sempre de utilizar a unidade, porque se vocês não utilizarem a unidade, vocês vão se atrapalhar aqui, ó, nas unidades, tá certo? Ó. Próximo exercício, então, nós temos o quê? Dissolve-se uma quantidade de amônia suficiente em 5 litros de água a 25 graus Celsius para produzir uma solução de 0,0124 mol por litro de amônia. Então, o que acontece? A solução é mantida até que atinja o equilíbrio. A análise da mistura em equilíbrio mostra que a concentração de OH- é 4,64 vezes 10 a menos 4 mol por litro. A gente precisa calcular o Ka. Bom, primeiro o que nós temos aqui? Primeiro, temos que essa daqui é a reação, tá? Essa aqui é a reação. E aí é o seguinte, a gente tem que no início da reação, vou colocar aqui de azul, então, no início, vou chamar de I, né? Chamar de I. No início, então, você tem 0,0124 mol por litro. A concentração de água não vai na expressão do equilíbrio,
Então, eu tenho aqui, no início, eu tenho 0 de amônio e 0 de OH-. No equilíbrio, então, o que nós teremos? Teremos que, aqui ele já está dizendo, ó, que a concentração, esquece a quantidade em litro aqui, ó, porque ele já deu a concentração aqui, ó, então não precisamos calcular, podia ser 20, 50 litros, não muda nada, tá? Então, aqui o que a gente tem? Nós formamos aqui, ó, 4,64 vezes 10 na menos 4 mol por litro. E para que eu forme isso daqui, então eu terei que ter perdido aqui, ó, 4,64 vezes 10 na menos 4. Então, quando eu subtraio 4,64 vezes 10 na menos 4 de 0,0124, eu vou ter essa concentração aqui no equilíbrio, 0,0119, ok? A água também não importa. E assim, quando eu formo 1 mol de OH-, eu formo a mesma quantidade de mol de NH4+, ok? Então, significa que eu tenho aqui também no equilíbrio 4,64 vezes 10 na menos 4 mol por litro. Ok? Então, é isso aqui que eu tenho no equilíbrio. Como é que a gente faz para calcular a constante de equilíbrio? A gente tem essa expressão aqui, ó, a constante que é o Kb. Já peço desculpas que aqui, ó, eu chamei de Ka, mas não é Ka, é Kb, tá? Porque eu estou falando de uma reação de formação de base. Mas a expressão é idêntica, né? Não vai mudar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a concentração de NH4+ e OH- é igual. Portanto, eu vou pegar, como é igual, então se estou multiplicando dois números iguais, eu posso colocar aqui ele só e ao quadrado, né? 4,64 vezes 10 na menos 4 ao quadrado. E aqui embaixo eu vou ter a concentração também de NH3 no equilíbrio, tá? Sempre no equilíbrio. 0,0119. Então, quanto que vai dar isso aqui? Eu vou fazer na minha calculadora aqui mesmo, porque aquela do lado eu me atrapalhei um pouco. 4,64 vezes 10 na menos 4 ao quadrado, dividido por 0,0119, para saber qual que é o valor da minha constante de equilíbrio. Aqui, para mim, deu 1,81, no caso, né? 1,81, apesar de que está arredondado errado, 81, vezes 10 na menos 5. Esse é o valor da constante de equilíbrio, tá? Próximo exercício é o seguinte. Calcule a concentração de H3O+, e o pH a 25 graus Celsius em letra A. Uma solução no qual a concentração de OH- é 0,010 mol por litro. Tá? Ah, aqui está errado. Essas respostas aqui eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Então desconsidera, tá? Eu acabei esquecendo de colocar aqui a resposta. Então desconsidera isso aqui, ó. Vamos calcular agora aqui a resposta. Esqueci de colocar ali. Vamos lá, é o seguinte. Primeiro vamos saber qual que é a concentração de H3O+, né? Para saber, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho essa expressão aí, ó. Eu vou usar essa expressão do Kw. Então, se eu sei que a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH- vai dar sempre igual a 1 vezes 10 na menos 14, então eu posso pegar e isolar isso aqui, né? Fazer assim, ó. A concentração de H3O+, vai ser igual, então, a 1 vezes 10 na menos 14, dividido pela concentração de OH-, tá? Então, vamos fazer assim. Então, 1 vezes 10 na menos 14, dividido pela concentração aqui na letra A, né? Letra A. Então, letra A. A concentração
de H3O+, vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 14 dividido por 0,010. Isso me dá igual a 1,0 vezes 10 na menos 12, certo? Vezes 10 na menos 12. Daí tem uma expressão aqui que fica bem fácil da gente saber. Olha só, vou colar ali para vocês, ó. Que esse daí já está dada essa resposta aí, né? Não precisa nem calcular, olha ali, ó. A concentração de H3O+ é igual a 1 vezes 10 na menos pH. Portanto, não vou nem calcular aqui, ó. O pH é igual a 12. Teria outro jeito de eu fazer isso daí, tá? Um outro jeito de fazer isso aí era assim, ó. Calculo POH, que é menos log. Tá? Se eu fizer aqui, ó, menos log de 0,01, isso vai dar 2, certo? 2. Se a soma de pH mais POH tem que dar 14 e o POH é 2, então o pH só pode ser 12, tá certo? Então vamos para a letra B. Na letra B, a concentração de H3O+, quando a concentração de OH- é 1 vezes 10 na menos 1,8 vezes 10 na menos 9, vai ser, então, 1,8 vezes 10 na menos 9. Então, é 1 vezes 10 na menos 14, 1,0 vezes 10 na menos 14, dividido por 1,8 vezes 10 na menos 9. Isso dá 5,55 vezes 10 elevado a menos 6. Agora não dá para fazer direto, né? A gente vai ter que fazer aqui, ó, menos log desse valor aí, né? Que deu de resultado. Então, o pH deu igual a 5,25. Beleza? 5,25. Pronto. Resolvida a questão. Próxima questão, então, aqui. Um estudante de engenharia elétrica preparou uma solução de 0,10 mol por litro de ácido fórmico. Está aqui a fórmula do ácido fórmico. E mediu seu pH usando um medidor de pH. Constatou-se que o pH a 25 graus Celsius é 2,38. Calcule o Ka para o ácido fórmico nessa temperatura. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Tem aqui a equação química, que é essa daqui, colocar ali. E a expressão do equilíbrio, vamos interpretar essa expressão do equilíbrio. Bom, primeira coisa, eu vou ter que pegar, eu tenho um valor de pH aqui, nós preparamos, né? Você, o estudante de engenharia, preparou a solução, mediu lá o pH com o pHmetro, tá? O pH é igual ao menos log da concentração, ou seja, a concentração de H3O+ é igual a 1 vezes 10 na menos pH. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 2,38, que é esse valor que está aqui em cima, certo? Então, como é que vai ser? A concentração de H3O+ é igual, vamos lá, é menos 2,38 é igual a 4,17 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. O que ele quer saber? Ele quer saber o Ka. Daí é o seguinte, minha gente. No equilíbrio, deixa eu ver o que a gente tem ali, ó. Vamos ver, olha só o que aconteceu aqui, ó. Vou colocar aqui essa reação aqui do lado, porque eu vou fazer uma coisa. No equilíbrio, primeiro ele fez o seguinte, ele pegou uma solução, né? Inicialmente, ele adicionou 0,10 mol por litro do ácido fórmico. E no início nós temos 0 de CHO, né, do formiato, e 0 de H3O+. No equilíbrio,
tá? Eu tenho o seguinte, vai ser 0,10 menos um x, tá? O x é o que formou de ambos aqui. Esse x é esse valor que eu tenho aqui, ó, de 4,17 vezes 10 na menos 3. Então, se eu pegar 0,10 menos esse valor aí, ó, vai dar 0,096, tá? Isso aqui, então, dá 0,096 mol por litro. E o x é esse valor que eu tenho aqui do lado. Então, vamos calcular a constante de equilíbrio, que obviamente é no equilíbrio, tá? Tá aqui a expressão da constante de equilíbrio, tá? Bom, daí vai ser assim. Vai ser o valor, como a concentração de CO- é igual à concentração de H3O+, que é 4,17 vezes 10 na menos 3, isso aqui é ao quadrado, dividido por 0,096. Isso aqui vai dar o quê? Vamos lá. Então, vai ser, deu um valor de 1,81 vezes 10 na menos 4. Então, 1,81 vezes 10 na menos 4. Beleza? Tranquilo, né? Então, aqui o que eu fiz, né? Calculei, eu tenho o pH. A partir do pH, eu calculei a concentração de H3O+. Então, eu sabia a quantidade que eu tinha adicionado de ácido fórmico, onde no início eu não tenho ainda a formação dos meus produtos, eu tenho só meus reagentes. Depois que eu atingi o equilíbrio, como eu sei, no equilíbrio, como eu sei a quantidade de H3O+ que eu formei, né? Então, é exatamente a quantidade que eu consumi de ácido fórmico. Então, eu tenho 0,10 menos o que eu consumi, que vai dar isso daqui. Substituindo esses valores na expressão do equilíbrio, então, eu tenho aqui o valor da constante de equilíbrio. Beleza? Vamos então para a nossa última questão dessa aula aqui, tá? Um estudante de engenharia elétrica preparou uma solução, a mesma lógica da questão anterior, uma solução de 0,20 mol por litro. Está aqui a reação de ácido cianídrico, certo? Ácido cianídrico. Então, eu tenho que no início, eu tenho 0,20 e aqui 0 e 0. Aí, no equilíbrio, eu vou ter 0,20 menos x, e aqui é o x que foi formado a partir de quando ele foi consumido, tá? Bom, ao consultar a tabela, vamos lá, um estudante de engenharia elétrica preparou uma solução 0,20 mol por litro de ácido cianídrico, HCN. Ao consultar a tabela de constante de equilíbrio de ácidos, né, constatou-se que o Ka para o HCN é 4,9 vezes 10 na menos 10. E ele quer saber qual que é o pH da solução. Então, quem que eu vou ter que achar? O X. Eu não sei quem que é o X. Vamos lá então, né? Eu vou colocar aqui o Ka, eu sei quem que é, eu não sei quem que é o X. A partir do momento que eu souber quem que é o X, daí o que eu vou fazer é calcular o pH, tá? Então, o Ka, que eu tenho o valor, que é o seguinte, é 4,9 vezes 10 na menos 10 é igual x, os dois são iguais, né? X quadrado. Isso daqui, 0,20 menos x, certo? Aí, o que vai acontecer? Eu vou jogar isso daqui, ó, pro lado de cá, vou multiplicar aqui, tá? Aí vai ficar assim, ó, 4,9 vezes 10 na menos 10, isso aqui, 20 menos x igual a x quadrado. E, gente, olha isso aqui, ó. X quadrado
menos, vamos multiplicar ali, 4,9 vezes 10 na menos 10 vezes 0,20, isso vai dar 9,8 vezes 10 na menos 11. E menos 4,9 vezes 10 na menos 10x, menos 9,8 vezes 10 na menos 11 igual a zero. Equação do segundo grau. Então, a gente vai ter que encontrar os valores, a gente vai encontrar dois valores de x, tá? A gente vai encontrar x e x', né? X e x'. Algum desses valores não vai fazer o menor sentido. A gente tem que usar o bom senso aí na hora de fazer esse cálculo, tá? Bom, daí eu vou deixar para vocês calcularem, né, fazerem esse cálculo aqui, né? Então a gente tem o quê? Lembrando que os valores de x serão iguais, né, a menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar a dois valores de x, um deles vai dar negativo, então não faz sentido ter uma concentração, porque o x é a concentração de H3O+, tá? Então não faz sentido chegar a um valor negativo. Então, voltando aqui, ó, eu calculei aqui, tá? Depois vocês façam aí, vocês vão ter que chegar num valor de x. O x é igual à concentração de H3O+, que vai ser de 9,9, né, ou 90 vezes 10 na menos 6. Quando você faz o cálculo, né, pH é igual a menos log da concentração de H3O+, então isso vai dar menos log de 9,9 vezes 10 na menos 6, o pH vai dar 5,00, tá certo? 5,00, exatamente. Certo? Então tá aqui a resposta do pH. Certo, gente? Por hoje, então, por essa aula de hoje era isso, então. E aí na próxima aula a gente inicia o conteúdo de eletroquímica. Qualquer dúvida aí, entre em contato ali pelos nossos canais e marque atendimento para tirar as dúvidas ou em alguma aula síncrona que a gente fizer. Um abraço para todo mundo, até a próxima.